Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Seja muito bem-vindo. Estúdio Câmara no ar. Hoje, terça-feira, dia 11 de novembro. Gente, olha só. A nossa manhã de hoje destaca um tema que acompanha todas as fases da nossa vida, mas assume novos contornos na fase adulta, né? Nós vamos falar das amizades. Com a rotina acelerada, o trabalho, os filhos, as responsabilidades, criar e manter vínculos acaba virando um desafio real. Por isso que acontece aquela coisa dos amigos, né, que a gente às vezes acaba esquecendo, a gente não tem tempo de falar com eles por conta da correria do dia a dia. Mas tem aqueles amigos que se transformam na nossa principal rede de apoio. Você conseguiu ter esses amigos? Você consegue manter essa galera perto de você? Então, mas até que ponto essa rede de apoio é saudável, né? Você tem aquela amizade que ficou íntima. Você recebe essa pessoa na sua casa, sem pedir licença para entrar, aquela coisa gostosa. Mas quais os pontos contra e a favor dessa amizade tão íntima assim? Você consegue mensurar a sua necessidade em ter um amigo íntimo? Bom, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Participe com a gente via WhatsApp, mande sua pergunta, a sua experiência ou até a sua dúvida, né? Que é muito importante porque você vai interagir daqui a pouquinho com os nossos convidados, já estão presentes aqui no estúdio. E o nosso WhatsApp está na sua tela, 19 978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente vai atualizando algumas notas do Legislativo, da Prefeitura de Campinas, daqui a pouquinho a previsão do tempo e já nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Vamos lá então, a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, realiza de hoje à quinta-feira uma busca ativa na região do Vila Nova para a atualização do cadastro único. A meta é alcançar 337 famílias em 3 dias, garantindo a continuidade de benefícios sociais. Equipes da Prefeitura e da IMA farão visitas domiciliares, identificadas com crachás e veículos oficiais, tá? Preste atenção, para atualizar informações sobre renda, endereço e composição familiar. Famílias não encontradas ou com documentação incompleta serão orientadas a procurar o CRAS Adriana Soares, na rua Odete Terezinha Santussi Otaviano, no conjunto habitacional Vida Nova. O atendimento no CRAS também pode ser agendado pelo WhatsApp, tá? O 19 21 16 0156, na opção Cadastramento Único. Importante que você atualize as suas informações. Agora vamos falar de trânsito, porque a concessionária Rota das Bandeiras realiza até o fim deste mês serviços de conservação na rodovia Dom Pedro, SP-065, aqui em Campinas. As equipes trabalham nas pistas marginais nos 2 sentidos, entre os quilômetros 129 e 145. As atividades acontecem das 9 da manhã até as 4 da tarde, fora dos horários de pico, para reduzir aí impactos no trânsito. Mas durante o trabalho, uma faixa de rolamento será interditada e isso pode ocorrer bloqueio também nas alças de entrada e saída entre as pistas expressas e marginal. Então, a manutenção ela está incluindo a limpeza, a troca do sistema de drenagem, recuperação de barreiras de proteção, defesas metálicas e melhorias na sinalização. Então, é importante que você que transita pela Rota das Bandeiras ali tenha muito cuidado, muita atenção no período das 9 da manhã até as 4 da tarde, porque serviços de manutenção estão sendo realizados. Agora a previsão do tempo para você. Vamos ver como é que fica o tempo hoje aqui na cidade de Campinas. Sol com algumas nuvens ao longo do dia, noite de céu limpo, né? Não chove, mínima 14, máxima 28, tudo tranquilo. Então, uma ótima terça-feira para você. Vamos ao nosso tema central, vamos falar de amizade, aquela amizade de longa data, aquela amizade que dura para sempre. Será que dura mesmo? Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje conosco a psicóloga Vanessa Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia. Obrigada a vocês por mais um convite de estar aqui. Maravilhosa. E com a gente também, para completar o nosso time de hoje, o psicólogo Fernando Castro. Seja muito bem-vindo. Gratidão te receber, Obrigado, Rúbia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, gente. Vamos lá. Olha, estudos da psicologia social mostram
que depois dos 30 anos o número de amigos próximos costuma diminuir. Isso ocorre porque as prioridades mudam, né? O tempo livre se reduz, as exigências da vida adulta se intensificam, mas ao mesmo tempo os amigos acabam assumindo um papel essencial, tornam-se uma rede de apoio emocional, aquela família que a gente escolhe para ter, né? E que acaba aparecendo nos momentos de afeto e necessidade. Mas quando o amigo vira família, Vanessa, na vida adulta é comum que os amigos ocupem aí um espaço que antes era da nossa família, né? Uhum. Por que isso acontece e até que ponto isso é saudável? Tem um limite de espaço para esse amigo? Bom dia. É super saudável, né? Amigos são famílias do coração. O maior preditor de felicidade da existência humana são relações de confiança. Então, é protetivo, inclusive, psicologicamente, a gente ter uma rede de amigos boa, né? Limites existem sempre, né? Os limites, eles vão dar contorno para essa interação e, inclusive, pontuar ali o respeito mútuo, né? Entre amigos, confidências são um assunto normal, corriqueiro. Aliás, a gente procura os amigos, às vezes, antes de procurar um psicólogo, né? É verdade. E normalmente o amigo, às vezes, fala assim, querido, esse trabalho não é meu, procure um psicólogo. Isso é Né? importante, é importante. Vanessa. E é importante que exista essa intimidade para você. Quando a gente procura um amigo, a gente não está procurando, na verdade, conselhos. A gente quer ter uma escuta sem Uhum. julgamento, com acolhimento, e sendo você, sem estar num ambiente corporativo, sem estar com algum tipo de medo de dizer quem você é e aquilo que você está sentindo. E nesse quesito, os amigos são fundamentais para a nossa construção, né, de vida saudável. Excelente, É, pode contar. eu concordo com a Vanessa, eu só tenho assim um receio quando o amigo não está preparado para ouvir o que a gente tem para falar, porque muitas vezes o amigo não tem aquele preparo emocional para absorver tudo que a gente vai falar. E a gente Uhum. pode sobrecarregar essa amizade, né, Vanessa? A amizade, ela deixa de ser fluida quando a troca ela é díspare, né? Uhum. E quando isso acontece, quando uma das partes entende a amizade como seu único e exclusivo ponto de apoio emocional, né? Exatamente. Isso não pode acontecer. Então, os amigos, eles recebem essa carga emocional nossa, mas ele não pode ser o único. Então, no que tange a amizade, existe a confiança, mas existe um desenvolvimento individual de cada pessoa, né, para não sobrecarregar exatamente esse indivíduo. Perfeito, Daí a perfeito. importância de a gente ter outros grupos de família, não de amigos, não depender única e exclusivamente de um amigo. Eu acho importante você ter vários grupos, frequentar vários grupos, ter vários grupos de amizade. Excelente, que a gente consegue distribuir, né? Agora é interessante a gente notar que a chamada família afetiva, ela vai se formando justamente numa fase em que a vida exige tanto da gente, que são as amizades depois dos 30 anos. Se a gente parar para analisar, tem gente que tem amigos desde a infância. Eu, por exemplo, tenho uma amiga desde os 8 anos de idade. Então, a gente tem uma amizade de 40 anos. E ela é minha amigona e é maravilhoso. Agora, tem pessoas que não conseguem manter essa amizade de infância que a gente traz, e a partir dos 30 anos, tem aí uma nova rede de apoio, tem novos amigos, né? Por que fazer e manter amigos depois dos 30, Fernando? Se torna um pouco difícil. Não é como era quando a gente tinha aí a nossa adolescência, ou depois lá os 23, 24, 25 anos. Passou dos 30, diminui um pouco essa coisa de amizade. A gente fica mais seleto, o que acontece? Sim, eu acho que a gente fica mais seleto, a gente fica mais restrito às nossas profissões, a gente focaliza mais nos grupos de interesse,
né? Então acho que vai ficando um pouco mais E restrito, a né? rotina, ela faz parte, né, desse momento? Sem dúvida, sem dúvida. A rotina nos faz um pouco de escravos, né? Uhum. É, a rotina Fica nos faz difícil. escravos. Muito interessante essa fala, porque às vezes a gente não tem tempo, né? E aí você fala, não tenho tempo para amigos. Agora tem aquele ponto de uma amizade que ela não precisa de muita manutenção. Eu gostaria da sua visão psicológica, Fernando, sobre essa amizade. Ela realmente é uma amizade verdadeira? Essa amizade que ela não precisa de manutenção. Legal, eu tenho um melhor amigo, mas eu não preciso estar cuidando dessa amizade o tempo todo, porque eu sei e ele sabe que somos amigos, e a gente sabe que depois daí dos 30, nós temos aí essa vida corrida, frenética, e a gente quase não tem tempo para cuidar da amizade, mas essa amizade teve uma base sólida, e isso se mantém pelo longo da vida. Sim, na minha opinião, sim, essa é a verdadeira amizade, quando Uhum. você tem a sua individualidade e quando você precisa do amigo, você tem o ombro, você tem a escuta do amigo. Mas é muito importante você ter a sua individualidade também, cultivar a sua individualidade. Muito bem. Agora, Vanessa, carreira, né? Filhos, responsabilidade, mudanças de prioridade interfere na qualidade dos nossos vínculos. E aí, a gente faz como para manter uma amizade? Hoje a gente está falando dessa amizade que é uma amizade que virou família, mas essa amizade que virou família, ela está junto com essa nossa correria do dia a dia. Como é que a gente faz para manter isso, para não quebrar esse vínculo? E qual a necessidade de se manter essa conexão? Amizade, acima de tudo, existe uma proximidade de valores, né? E se a gente está falando de valores, valores são nossas bússolas ali. Então, dificilmente uma amizade ela vai se perpetuar se você vai para a direita, eu vou para a esquerda, né? E isso acontece mais na maturidade. Talvez seja esse um dos principais motivos que após os 30 o movimento de bando, né, da adolescência Uhum, mingua, porque sim. essa coisa de comportamento de grupo é uma coisa que vem da infância, passa pela adolescência, na vida adulta isso vai se restringindo, né? Mas eu não concordo que a amizade não precisa de manutenção. A amizade precisa de Uhum. manutenção. Você não precisa estar presente, Aham. né? Mas ser presente, ela não exige a sua exclusividade e também não exige que você esteja presencialmente ali, mas uma ligação, o se importar com o Uhum. que acontece com a sua vida, o torcer por aquela pessoa, fazer isso de uma forma que ela saiba que você se importa, né? Que você torce, que você conquistou junto com ela o primeiro carro, o primeiro apartamento, passou no vestibular, a sua promoção, isso tudo faz parte de valores indissolúveis que conectam-nos aos nossos amigos. Excelente. Então, nós falamos um pouco aqui sobre a amizade, o que significa, né? Como que funciona aí esses vínculos, essas conexões afetivas. Agora a gente vai para o vínculo profundo, né? Fernando, vamos lá. A amizade substitui o papel da família, né? Agora, muitas vezes, o amigo acolhe de forma que a família não consegue acolher e também não ofereceu esse acolhimento. E aí a gente acaba, às vezes, tendo uma dependência desse amigo, porque você recebeu dele tudo que você esperava receber da sua família, mas por um motivo ou outro você não teve. Quando a amizade vira dependência. Tá, eu acho que a amizade, ela não substitui a família, ela não Uhum, deve substituir a família. excelente. Eu acho que a amizade ela pode complementar a família, mas Uhum. substituir é difícil. É lógico que a gente tem aquelas famílias disfuncionais, onde você não tem carinho do seu pai, não tem carinho da sua mãe, então aí fica mais difícil, a gente fica mais propenso a perder as amizades, né, porque daí você vai preencher a carência que você tem Uhum. com os amigos, né. Agora, quando isso vira uma dependência e Hum. quando essa dependência vira um peso para o outro lado.
Eu acho que a gente fica dependente do amigo quando a gente começa a a perder a nossa individualidade, Uhum. a querer validar as coisas com o amigo. Tenho medo de perder o amigo. "Ah, o meu amigo faz tempo que não me vê, ele não me telefona mais. Será que ele não gosta mais de mim?", Uhum. entendeu? Exato. Eu vou fazer tal coisa, eu vou perguntar para o meu amigo: "Será que eu devo fazer isso?". Quer dizer, você perde o seu eu. Exatamente. E essa perda do eu, ela é bem importante a gente dar atenção para ela, porque a gente não pode, ter uma dependência emocional, né, de um amigo. A gente precisa entender que somos pessoas diferentes, ele está aqui para uma ajuda, um apoio, mas eu não posso me tornar dependente dele, correto, Nem Vanessa? dele, nem de ninguém. Nossa, Uhum. né, pelo amor. Aham. E, eu acho que a gente falou isso no começo, né, quando deixa de ser troca é quando você, faz você desloca, né, a sua falta para um objeto, né. Uhum. Você tem um objeto ali que é o amigo, todos os seus vazios têm que ser preenchido por aquela pessoa. Isso é um peso muito grande, isso daí não pode ser nem pelo amigo, nem pelo cônjuge, Sim. nem por ninguém. Então, assim, ninguém dá conta daquilo que te falta, né. Então, quando a gente fala sobre, conhecimento, né, a gente está falando sobre isso, você entender sobre suas sombras, suas vulnerabilidades Exatamente. e entender, principalmente o seu momento de autorregulação, porque, o momento de amizade é sem dúvida um momento que a gente, tira todas as nossas, armaduras sociais, Uhum. né, Sim. e podemos estar ali quem somos de verdade, sem ser Exato. julgados, mas isso não pode ser o motivo, de suprir aquilo que te falta, uma carência, né. E o seu amigo ele não está ali para te validar, porque o amigo realmente é aquele que põe limite mesmo, né. "Olha, Uhum. Exatamente. querida, você tá chata, hein. Você tá não sei o quê. Ó, você tá Boa. excesso. Ó, você tá falando muito Aham. palavrão. Ó, isso aí não é legal não. Você pisou na bola com seu filho". Então esse é o amigo. Então, eu acho que por isso, por essa honestidade, é que a gente Perfeito. encontra esse lugar de afeto sincero, né. Exato. Agora, quando a gente fala em honestidade, né, em relação à amizade, vamos lá então ao ponto X dessa questão da amizade, íntima, né, amizade que já faz parte da família. Bom, se você é meu amigo, você faz parte da família, a gente se acolhe, a gente se entende, a gente se compreende. Me empresta, eu tô precisando de um dinheiro, então, vai receber o 13º agora, né, eu tô precisando aí, o valor corresponde à metade do seu 13º. Fernando, e agora? A Chegou o momento da gente colocar em xeque a amizade. Então, se eu sou amigo íntimo, eu tô dentro da casa do meu amigo, ele tá na minha casa, posso pedir um dinheiro emprestado para ele. Agora, se o amigo falar não, como é o que que acontece? A gente pode perder uma amizade por esse fato de: "Ah, empresta aí para mim que eu tô precisando"? Uma amizade verdadeira, não, né. Eu Uhum, acho que você tem todo o direito de falar não, né. Uma amizade, ela é baseada em respeito mútuo, né. exato. Então você tem o direito de falar não para o seu amigo, acho que você tem que ser bem direto, explicar os motivos com calma, né, falar o não, e se o amigo não entender, então não é uma amizade de não existe uma troca respeituosa ali. Aí é uma conveniência do amigo, ele é Uhum. conveniente para né, Sim. então ele está aí por conveniência. Então é Gente. muito importante você se respeitar e falar não, não. Eu entendo, a gente tem que acolher sempre, né. Uhum. Lógico que se o amigo está pedindo alguma coisa, é que ele está precisando. Exato. "Ah, eu preciso", "Olha, eu entendo que você precisa disso, mas infelizmente eu não vou poder". E negar. É um direito que nós temos. A gente tem que nos respeitar. Inclusive dizer não
é o primeiro ato de amor próprio, né? A gente tem que Claro. aprender a dizer não para as pessoas. Isso é Gente. essencial. Então, assim, a pessoa que não fala não, ela tem algum problema ainda. Aí tem que procurar a Exatamente, gente, né, Fernanda? Então, assim, exatamente. é isso que dá contorno para a nossa vida. Então, dizer não é importante e também a gente não conta tudo, né? Tudo para o amigo. Sim, A gente conta até um limite, porque existe um privado ali, né? Um claro. privado que é seu, que é da sua Uhum. intimidade. E isso a gente vai entendendo com o tempo, mas dizer não para o amigo é saudável, gente. É interessante que a gente foi criado a agradar, né? A gente foi, a gente precisa agradar. Eu, pelo menos, quando criança, precisava agradar. Você percebe que, dá um abraço no tio, ou faz isso porque assim você é um bom menino, é uma boa menina. Então, a gente é criado com essa questão, esse intuito, essa cultura de agradar. Daí a gente chega na fase adulta, a gente tem aí uma amizade muito legal, uma amizade aí que entra na sua casa, abre a sua geladeira, dorme no seu sofá, vai no seu fogão, cozinha junto com você, e é tudo muito bom. Aí chega um momento desses que a gente coloca aqui para a gente trabalhar essa amizade, que é de pedir um dinheiro emprestado. Você pode colocar a sua amizade em xeque, você pode perder essa amizade. Por quê? Porque você vai falar não. Como o Fernando muito bem trouxe, você tem o direito de falar não, você precisa acolher, né, a necessidade do seu amigo, e você tem o direito de dizer não. Agora, como esse amigo vai responder, pode desmontar todo esse círculo de amizade que você criou e de repente perdoou aí por 10, 12 anos, e em um momento desse, essa amizade acabar. Aí, como é que a gente pontua? Isso era realmente uma amizade? Era uma conveniência? Mas por que durou tanto tempo assim? Qual que é a avaliação que você faz, Vanessa? Olha, a gente está vivendo um momento complicado, né? Hoje, se você prestar atenção, quase tudo ao nosso redor virou um produto, né? Uhum. Então, muitas relações hoje são baseadas no utilitarismo, o quanto você me serve. Sim. Isso é muito danoso, porque daí você tem um amigo por aquilo que ele lhe beneficia, né? Não Exato. por quem ele é de verdade. Então, assim, o preço de perder algo que tem valor, né, que é uma amizade, é altíssimo, né? Você perder uma amizade sincera custa muito para nós como indivíduos. E Uhum. às vezes isso não é restituído ao longo da vida. Então, mas a gente tem que prestar atenção em qual lugar você está, porque para amigo a gente não empresta dinheiro, a gente dá dinheiro, né? Estou Boa. precisando de dinheiro, eu te dou, né? E esquece. Se ele puder me pagar, Uhum. ótimo. Se ele não puder, se ele tem um problema, ele traz, eu não puder resolver, eu quero ajudá-lo, né? Uhum. Mas então existe ali alguns limites e uma sensibilidade dentro dessa relação que ela deve existir de ambas as partes, né? Agora, perder uma amizade significativa para a vida, isso custa muito caro para nós, Uhum. né? Hoje a gente quando você perde um amigo por bobagem, a primeira coisa que você a característica que você absorve é o egoísmo, né? Você usou aquela pessoa para alcançar algum meio, você fica egoísta. Depois você percebe que essa pessoa que usou você também é insensível. Porque se não tem sensibilidade, qualquer coisa é descartável. Qualquer coisa é descartável. E daí você começa a adoecer, porque assim, se tudo é descartável, você vai se absorvendo só de um vazio, né? Se falta o essencial, né, você não tem prazer de viver. Né? Uhum. O essencial são sempre pessoas, Rúbia, sempre são pessoas, não são coisas. As coisas, as situações a gente contorna, as pessoas não. Então, assim, preservar a amizade é importante, né? Se é importante para você, a gente preserva isso. E depois vem esse arrependimento, né? A pessoa fica magoada, toma outro rumo, você sente aquele buraco, aquela coisa que te fazia tão bem. Uhum. Então, isso é importante a gente entender em qual lugar você está. Seu amigo é seu amigo ou você usa ele como meio de conseguir alguma coisa, né? Uau, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, falamos da amizade agora em relação ao dinheiro, e a gente está falando hoje de amizade íntima. Então, vamos lá, Fernando, amizade íntima, existe amizade entre homem e mulher? Qual que é a concepção, o que que a psicologia traz referente a isso?
Eu acho que existe sim, e pode e deve existir amizade entre homem e mulher. Antes de sermos homens ou mulheres, nós somos seres humanos. E Uhum. o ser humano, ele foi concebido para viver em sociedade. Então eu acho que quanto mais amigos a gente tiver, independentemente se for homem ou mulher, eles são muito importantes para a nossa vida. E por que que hoje a sociedade ainda tem, né, esse tabu entre a amizade com homens e mulheres, né? Tem gente que fala assim: "Ah, você não pode ter amizade com homem, porque essa amizade não vai durar não, vai virar uma amizade colorida". Outros: "Ah, não, mas eu não tenho amizade com mulher, porque a minha, esposa não permite que eu tenha amizade com mulheres". O que que acontece com nós, né, com nós sociedade, que ainda a gente tem uma barreira referente a essa questão de amizade entre homem e mulher. Por que que a gente, luta muito com essa questão de gênero, Vanessa? Olha, o Felca falou sobre a adultização, a gente tem que falar sobre a infantilização Utilização. de Muito bom, adultos, né, muito bom, muito bom. porque uma coisa, outra coisa, É outra outra coisa. coisa. A amizade, ela é um vínculo de valores, né, e às vezes você vê, pessoas muito mais velhas, né, e um menino de 30, o próprio Ayrton Senna tinha quando ele estava no auge da carreira, 30 anos, ele era amigo daquele Braga, que tinha 50, 60, Hum. e era um mentor da vida Uhum, dele, né. uhum. E isso acontece, não tem a ver com idade, com sexo, tem a ver com valores, com Isso. admiração, Aham. né. Eu mesmo tenho um amigo, de longa data, meu primeiro emprego foi caixa de banco com 15 anos, eu tenho Uhum, esse amigo até hoje, tenho 52, gente. Então assim, sou casada, ele né, vai no meu aniversário, frequenta a minha casa, uhum. e isso não existe, né. O que tem que existir é essa similaridade de valores, né. Agora, essa infantilização, essa sexualização do corpo da mulher, achar que todo mundo vai se interessar, porque isso é um problema do indivíduo, né, daí ele está Sim, sim, projetando sim. ali, ele está transbordando ali uma coisa que ele não dá conta, né, que está aqui nos pensamentos oníricos É dele, né, verdade. no desejo que ele não consegue controlar, é individual. Muito bom. Agora vamos lá, mais uma dúvida que surge aqui sobre a amizade, essa amizade íntima. Temos uma amizade íntima de longa data, né? Como eu disse antes, frequenta a minha casa, você frequenta, eu frequento. A gente dormimos, espalhamos o colchão e dormimos todos juntos, né? Na sala para assistir um filme. Aí, a amizade, vamos lá. É mais difícil comemorar a vitória de um amigo ou apoiar o nosso amigo em um momento de fundo de poço, Fernando? Em relação à amizade, o que que você traz pra gente? Como que a gente pode colocar esse Esse equilíbrio? equilíbrio acho que o grande segredo da amizade é realmente o equilíbrio, né. Uhum, Eu acho que você tem que tanto festejar as vitórias dele, mas você tem que estar ali estruturado para ouvir, o teu amigo, dar o ombro nesses momentos difíceis. Isso é uhum. amizade, é não julgar, é Boa. acolher, Uhum. né. Amizade e Eu acho que a acolhimento. gente sempre tem que acolher, né, Exatamente. principalmente nos momentos difíceis, muitas vezes o teu amigo, ele quer só colocar para fora, e muitas vezes a gente não tem a solução, né, Uhum. não tem. "Ah, meu pai faleceu", você não vai trazer o pai dele de volta. Por mais que você fale, né, você dá o ombro, você acolhe: "Olha, eu tô aqui do teu lado". Quando a gente fala de acolhimento, Fernando, tem essa questão da escuta ativa, né. A gente sabe falar bastante, mas a gente às vezes não sabe ouvir. Qual que é a diferença de ouvir e escutar um amigo? Você pode explicar pra gente? Eu acho que a gente tem que procurar sempre entender e se colocar no lugar do outro, Uhum, né. uhum. Eu acho que a gente tem que ter uma escuta bem atenta ao que o outro está falando. Sempre eu tento me colocar no lugar do meu paciente,
para entender o que ele está falando. E acho que a amizade é igual, a gente tem que primeiro acolher, né? Então, É importante a gente saber essa diferença, né, de ouvir e escutar e também não julgar, né? Porque de repente a pessoa ela quer, como o Fernando pontuou, é um ponto de apoio, ela quer um acolhimento naquele momento, ela não quer ouvir você falar, ó, por conta disso aconteceu isso e a solução é essa. Não, é simplesmente ela quer colocar para fora, né? Ela precisa falar e ser é ouvida. desculpa te interromper, Vanessa. O Freud falava da limpeza de chaminé, lembra? Conta pra gente da limpeza de chaminé, então, Fernando, como é que é isso? Você Pode conhece? falar? Não conheço. Quando o Freud começou lá com Charcot, né? Então ele estava começando e, e não tinha uma sessão estruturada ainda, né? Ele estava começando ali, né? Então o paciente sentava lá, deitava lá no divã, falava, e o Freud ouvindo. Aí Uhum. terminava a sessão, o paciente levantava e falava: "Nossa, muito obrigado, você me ajudou muito". Aí o Freud falava assim: "Mas eu não falei nada, eu Uhum. só escutei". Exato. Aí ele falou assim: "Puxa vida, só o fato do paciente falar, colocar para fora Uhum. toda aquela dor, eu só escutei, eu só dei o colo, eu só ouvi". Aí ele chamou isso de limpeza de chaminé, que o paciente Perfeito. limpava o chaminé, né. Uhum. Perfeito, excelente. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, não só nas amizades, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em casa, entre família, a gente precisa aprender a ouvir, O né, Rubem ô Alves tem Vanessa? um texto maravilhoso da Sim. escutatória, né? E o problema é esse, é encontrar alguém que queira te escutar, porque as pessoas querem falar, né? E querem falar o A que gen ela acha. O que ela acha, ela guarda para a falar mãe dela, para o amigo aham. dela, né? E esse é o problema, é o dilema, né? Uhum. De você encontrar alguém que realmente vai lhe ouvir, né? Mas os amigos, eles são generosos, né? De verdade, a gente é generoso. Quando você vê que seu amigo não tá bom, eh, a gente, recebe ele de braços abertos, né, essa é a nossa finalidade. E é gostoso acolher os amigos também, né, porque é um colo que a gente se reconhece ali, né, um lugar absolutamente seguro e um lugar que a gente quer estar. Então é prazeroso cuidar de amigos também. Ai, excelente, gente, muito bom. E você aí de casa, tem amigos, assim, íntimos, né, que fazem parte aí da sua vida, do seu cotidiano? Manda pra gente a sua mensagem, o seu depoimento ou então a sua dúvida. Os nossos profissionais, psicólogos vão responder você. Aproveita esse momento de interatividade, né, de você aí de casa com os profissionais, os nossos entrevistados aqui do nosso estúdio Câmara desta terça-feira, onde a gente está falando de amizade íntima, falamos aí de amizade entre homens e mulheres. Primeiro explicamos sobre a amizade, depois da amizade entre homens e mulheres, falamos também da questão desse ponto limite, né? Da gente aprender a dizer não para um amigo, né, de ouvir o amigo, de escutar o amigo com o coração mesmo, de verdade. E aquela questão aí de emprestar dinheiro, acho que a Vanessa pontuou algo muito importante. Se você é amigo de verdade e a pessoa está precisando e ela vai te pedir emprestado, óbvio, né? Vai te pedir emprestado. Se você tem, vai lá e dá de uma vez, porque é teu amigo. Então, se é teu amigo, você não tem que emprestar, você vai dar. Se você pode, tá aqui, colega, pode levar, né? Não se preocupe. E essa pessoa é automático, né, Fernando? Porque Sim. daí ela vai suprir a necessidade dela no momento e aí depois, quando ela puder, ela vai repor sem que isso seja tenha aquele compromisso do empréstimo, que isso não funciona nas amizades, isso pode colocar em xeque, sim, a nossa amizade. Agora, eu quero pontuar algo bem, assim, sensível, que a gente fala de amizades e a gente tem relatos, né, de amizades de pessoas, de casais que acabam um entrando na vida do outro e aí essa amizade acaba de uma forma é, drástica, né, onde ocorrem aí traições, situações
que deixam marcas profundas, né, na vida das pessoas. Quais são os cuidados, Fernando, que a gente deve ter em relação a essas amizades, assim, casal que são amigos de longa data e que acabam se aproximando e tem aí uma relação íntima, viajam, passeiam, passam dias um na casa do outro, churrasco, é aquela amizade gostosa, aquela conexão gostosa mesmo, mas que a gente precisa estar atento. A gente tem que estar atento com essas amizades ou o que acontece? A gente tem que tomar aquele cuidado, né? Tem gente que fala, ó, cuidado, hein, cuidado, tá indo demais na sua casa, toma cuidado com isso. E aí, até que ponto? O que a gente deve observar para ter certeza que realmente essas pessoas que estão conosco, ao nosso lado, são nossos amigos, quando a gente fala de casal? Bom, eu acho que o casal, primeiramente, ele tem que se respeitar. Se eles estão juntos, é porque eles se gostam. Mas, independentemente disso, é muito importante que o casal tenha a sua individualidade também. É muito bom sair com amigos, mas é muito bom também sair você só e a sua companheira ou o seu companheiro, né? A gente tem que cultivar a nossa individualidade e saber respeitar o outro também, né? Eu acho que a gente precisa tomar, sim, um certo cuidado mantendo a nossa individualidade, mas é saudável a gente ter casais amigos, mas depender de um casal só, eu acho que sobrecarrega muito a relação. Eu acho que a gente tem que ter casais amigos. Uhum, Um casal, eu acho que uma coisa só, eu gosto de diversificar, eu acho que a gente tem que ter vários amigos, não exatamente. depender de um, porque sobrecarrega isso, Isso. né? A amizade fica sobrecarregada. Uhum. E acho importante também dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, Uau, é verdade. né? É a dose. Então, assim, gente, tudo que é demais cansa. É exaustivo ter uma pessoa na sua casa 24 horas por dia. Exato. Uhum. Deus me livre e guarde, Ah, né? boa, Então, Vanessa. assim, é importante porque a gente precisa desse respiro, desse momento, né? Então, é importante ter amigos queridos, mas é Uhum. importante você ter a intimidade da sua casa. E se essa intimidade ela é ultrapassada por alguém que não sai da sua casa, o problema não é essa pessoa, o problema é você que não deu limite para isso, Exato. né? Então, assim, você está fugindo do quê? Né? A sua vida está tão insuportável que você precisa preencher ela a todo momento com Uhum. interações externas e o seu momento A dois. é dois, né? Ou até o seu momento sozinho também. Uhum. Então, isso é importante a gente considerar dentro das relações, porque tudo que é demais, gente, estraga, né? Então, a dose ali, saber dosar, esse final de semana foi incrível, mas eu não posso ter 52 final de semana incrível Uhum. no ano, né? Eu quero minha casa sozinha, eu quero Quero fazer andar de nada. chinelão e Aham, ficar à vontade, né? Exatamente, Enfim, exatamente. é isso, gente. É o equilíbrio. Tudo na vida é o O equilíbrio, né? segredo da vida é o É o equilíbrio. equilíbrio. Então, sem isso, não tem amizade que dura, né, gente? Nem o super-herói, fica cansativo. E nada é mais cansativo do que você ter uma pessoa disponível 24 horas para você, não é? A Uhum. gente perde até o interesse genuíno naquilo. Se torna utilitário mesmo. A qualquer momento eu tô achando que você tá ali para me servir, né? Uhum. Não é assim que funciona, né? Excelente, né? A gente traz assim, todos os programas, a palavra equilíbrio cai, não adianta se você parar para analisar, todos os programas têm a palavra equilíbrio. E aí, a gente fala de amizade, a gente está dizendo aqui da amizade, aquela amizade mais assim, mais conecta, aquele negócio assim, mais íntimo, né? Aí às vezes as pessoas falam assim, ah, gente, mas amizade, né? Trazer um tema amizade para o programa, de comportamento, cada um faz e vive a sua amizade da forma que bem entende. Fernando, esse tema, amizade, ele entra também no consultório para você? Como é que é? Tem Sim, discussão, tem ali pessoas que buscam a terapia por conta de amizades? Isso é importante? sim, é importante porque às vezes a pessoa ela se torna dependente do amigo, ela precisa da validação do amigo para alguma coisa, Uhum. como se aquele amigo fosse o guru da vida dele. Uau. Então, quando o amigo não valida, ele, nossa, mas será que eu estou certo?
Ou o que é pior, ele faz, o amigo pede as coisas para ele não quer fazer, mas ele faz para não perder o amigo, Uhum. entendeu? Então, mais uma vez, o equilíbrio. Você tem que saber dosar as coisas, você não pode se tornar dependente do seu amigo. Eu pergunto questão de consultório, por quê? Porque a gente vive aí na nossa realidade, vocês têm uma visão diferente da vida, né? Porque vocês estudaram para isso, e às vezes a gente pensa que a amizade, poxa, a amizade vai me levar até uma terapia, até um consultório, né, com um psicólogo. Você, Vanessa, qual que é a sua avaliação e como é que é seu dia a dia? Tem ali questões de amizade que chegam até você? Sempre. Mas é importante dizer que a amizade é uma construção e uma Uhum. construção longa, né. Então a gente não pode chamar todo mundo de amigo, Ah, né. esse Tem gente que detalhe. fala que eu tenho 25.000 seguidores, eu Ah, não tenho 25.000 amigos, aham, nem eu não sim, conto na palma da mão. Então assim, exato. amigos é o estreito da sua vida, é a intimidade da intimidade, isso é para poucos, e esse lugar não pode ser ocupado por muitos mesmo, né. Uhum. São, pessoas especiais. E, engraçado que quando a gente é criança, você recebe os valores ali da sua família, né, você falou: "Ah, a família não ocupa o lugar do amigo". Então, a família passa os valores para a criança. À medida que ela cresce, essa é a agência primária, né, família, espiritualidade, escola. Então são Uhum. os primeiros valores ali que entram na pessoa. À medida que ela vai chegando na adolescência, né, 10, 11 anos, porque a criança só aceita aquilo que é dito para ela, né, Aham. ela começa a conhecer outros valores que vêm dos meios de comunicação, que hoje é o celular, né, Uhum. das celebridades que transmitem ali os pseudos valores, né, e dos amigos. Os amigos, eles são uma referência de valores. Então ele vai comparar o que acontece na casa dele com o que acontece na casa do fulano. E daí ele fala para você assim: "Ah, mas a mãe do fulano", a gente É fala isso, não fala? A verdade. Fala. mãe, mas todo mundo, você não é todo mundo, então as mães, mas então ele começa a comparar esses valores, e daí ele mesmo cria os deles, entendeu? E Uhum. esses valores que ele criou, que vêm das agências primárias, secundárias, ele vai encontrar, pertencimento com alguém, Uhum. aderência com outras pessoas. E isso, gente, é raro, né. A amizade é uma coisa rara. Escolher uma pessoa que torce pelo seu sucesso, gente, isso é especial demais, né. Então, assim, se você tá chorando, eu enxugo, qualquer um enxuga suas lágrimas, você sai ele Exato. qualquer anônimo. Agora, Uhum. torcer pelo seu sucesso é a pessoa que te quer bem Realmente amigo. mesmo, né. Uhum. Então, a gente não pode chamar, vulgarmente, todo mundo de amigo. Eu tenho conhecidos, né, conhecidos também frequentam nossa casa. E tem família que ela está até abaixo da escada de De amigos, amigos. né. Uhum. Tem familiar invejoso, tem familiar que, né, depois encontra ali, e muitas vezes a família ela é constituída não consanguineamente, né, Uhum. mas pelo Verdade. laço de amor que nos une, e isso é especial. E eu acho que essa é a função que os gregos chamam, né, de, eh filia, né, que é aquele Uhum. amor de amigo, né, é tão especial, isso existe, né, há séculos, e é objeto de pensamento e de estudo do comportamento humano, porque nos faz falta ter esse tipo de amor na nossa vida. Uau, Então muito é bom. um amor que a gente tem que construir, dia a dia. Muito bem. Você já falou para o seu amigo "eu te amo" hoje? "Ah, mas eu não falo 'eu te amo' para o meu amigo"? Se você não ama, de repente não é seu amigo, é seu colega, né. A gente precisa, entender e saber que os amigos eles se amam e os amigos sim, a gente conta aí na palma da mão, né, nos dedos aqui, 5. É isso mesmo, mais ou menos? Tá bom, de amigo, né, aí depois colega e tal, aí vai-se embora. Agora, Fernando, amigo de trabalho pode virar esse amigo que a gente está falando aqui? Como que a gente faz para poder equilibrar o estresse do trabalho e a amizade gostosa que a gente tem fora do trabalho? Isso é possível equilibrar? Essa amizade realmente existe? Olha, ambiente de trabalho
Eu prefiro que a pessoa trabalhe. Muito bom. Mas sim, pode acontecer sim por afinidades, Uhum. às vezes os valores. Então, Sim. assim, obviamente que pode, mas a gente não pode misturar, né? Ambiente de trabalho, o que tem que prevalecer é o profissionalismo. Você tem que ser profissional acima de tudo. Uhum. E quando você é amigo, você tem que saber, mesmo o teu amigo dentro do local de trabalho, se ele errar, você tem que falar: Olha, você errou", você tem que ser sincero, você tem que ser honesto. Uhum. Então precisa ter muito cuidado nessa relação. Eu penso um pouco diferente, porque Uhum. eu construí grandes amizades por lugares onde eu passei. E tenho um amigo de mais de 20 anos que eu conheci no No ambiente de trabalho. trabalho. A gente fica muito tempo ali, né? Uhum. Muito tempo. Então, acaba existindo admiração. E também me casei com um homem que eu conheci no trabalho, Sim. né? E então, eu acho que o ambiente onde a gente está ele não é determinante. Você pode fazer Uhum. amigo na igreja, você pode fazer, amigo em qualquer lugar. O que vai, dar o tônus, né, da veracidade disso, é a lealdade, né, Exato. é a maneira como a pessoa se comporta diante de qualquer coisa que acontece na sua vida. Uhum. Se você foi mandado embora por justa causa, né, e a empresa estava correta, e essa pessoa, ainda assim, lhe estendeu a mão, falou: "Olha, você errou, né, bola para frente, né, reconheça o seu erro". Então, essa pessoa tem um lugar na sua vida para ser seu amigo, Exato, não passou a exato. mão na sua cabeça, não, né, é raro, raro, mas existe isso. É, a gente tem que cuidar, porque esse negócio de amigo aí, às vezes a gente acha assim, né, que o amigo, aceita tudo e o amigo só vê o lado bom das coisas. Não, o amigo verdadeiro, ele vai apontar os seus defeitos e para ele tá tudo bem você ter defeitos, mas ele vai apontar para que você melhore e corrija. Mas se acaso você não melhorar ou não corrigir, ele continua sendo seu amigo. Então, essa é a amizade verdadeira. Não espera que o amigo fica te bajulando, passando a mãozinha na sua cabeça, porque aí você tem que ficar com o pezinho atrás, né não, Fernando? Sim, É isso mesmo. concordo com você. Muito bom. Agora 8h51, produção tá falando que a gente tem algumas perguntas, então são 2 para cada, é isso? Temos 4 aí? Então tá certo, vamos lá então, o pessoal interagindo com os nossos entrevistados, vamos saber quem é que tá com a gente e o que vem lá do nosso telespectador. A Juliana Nogueira do Taquaral: "Com o tempo, percebo que amigos se afastam sem grandes motivos. É natural ou sinal de que não estamos cuidando bem das relações?" Fernando, vamos responder a Não, eu Juliana? acho que é natural, às vezes, os nossos amigos, né, principalmente na juventude, eles casam, vão para outras cidades, para outros estados, para outros países, Uhum. né. Então, é natural. Embora eu concorde com a Vanessa que a gente tem que telefonar de vez em quando: "Ô, tô vivo, como é que você tá? Tô bem". Sim. Mas obviamente há um afastamento pelo ritmo da vida, Momentos né, diferentes, momentos né. diferentes de Uhum. Exato. vida, né. Então é natural sim, que Muito aconteça bem. isso. É, não que você não esteja cuidando bem, né, da relação, mas Não, como pontuaram aí os nossos 2 entrevistados, é natural, gente, essa rotina muito doida, hoje você tá aqui, amanhã você tá lá e a vida segue seu ritmo. Os amigos, às vezes, vão ficando pelo caminho, mas que legal hoje a gente poder nos conectar com os nossos amigos que estão pelo caminho, e aí vem aquele cuidado, aquele carinho, aquela atenção que faz você manter essa amizade. 8h53, pode colocar na tela mais uma, produção, por gentileza, vamos lá? A Daniela Costa, do Nova Aparecida: "Sinto que as redes sociais fazem parecer que todo mundo é amigo de todo mundo". Ah, e como, né? "Isso enfraquece as relações reais". Daniela Costa. Vamos lá, Vanessa, essa rede social, ela enfraquece a amizade real ali, frente a frente, física? Ela pode trazer uma percepção errada do que é amizade, que eu acho que Uhum. esse é o lado ruim das redes sociais, né. Veja, a minha experiência, ela altera, ah,
a percepção da realidade. Uhum. Então, se todo mundo nas redes sociais são amigos, e a pessoa mostra ali um recorte da vida dela, né? Sim. Ela mostra o que ela quer. Então, eu acabo olhando para aquela amizade e falo assim, nossa, o Fernando é meu amigo, mas ele tá com ela, ele não me chamou, Ah, ele não sei o quê, verdade. ele não sei... Aham. Então, Isso, verdade. né, no outro dia ele tá no restaurante com outro grupo, com outro grupo. Então, assim, não é assim, né, gente? Ali você tá mostrando o que você quer mostrar. Às vezes você foi nesse restaurante faz 6 meses, você tá mostrando ali, né? Verdade. Então, sem dúvida, assim, não norteie sua amizade pelas redes sociais. Uhum. Esse é o critério, não norteie. O que você não deve fazer é isso, né? Amizade, redes sociais é uma vitrine, né? É uma vitrine ali de Exato. exposição que a gente posta o que a gente quer. Isso mesmo, e a rede social, ela deixa a gente bem confuso, né? Porque você tem 5.000 amigos lá em uma rede social. Nossa, tem gente que tem lá 32.000 amigos. Gente, mas quanto amigo vocês têm, né? Tem gente até que compra amigo, né, Fernando? É interessante que colocam lá, amigos, né? Exatamente. Quantos amigos você tem? Eu não tenho amigos ali. Exatamente, a gente precisa cuidar com esse negócio de rede social, que isso faz aí uma inversão de valores, gente. Vamos lá, 8h55, mais uma pergunta pra gente, produção, pode colocar na tela, por favor? Vamos lá, estamos falando das amizades, né? Amizade íntima, até que pontos, tem limite. E aí, a gente descobriu que a gente pode falar não para o amigo, que a gente não precisa emprestar dinheiro para o amigo, que a gente vai dar o dinheiro para o amigo se ele estiver precisando. E aí depois, se ele é teu amigo, ele vai te devolver e tá tudo bem. Olha só que legal essa colocação que apareceu aqui no nosso programa para a gente poder agora, a partir de agora, né, fazer esse manejo para a gente sustentar as nossas relações. O Lucas Menezes do Jardim Chapadão. Quando o amigo, pede ajuda financeira, fico dividido entre querer ajudar e não me envolver. Como dizer não sem parecer insensível? Bom, a gente já falou sobre isso, Lucas, mas o Fernando vai falar novamente para você e te dar uma super dica aí. Eu falei agora também, mas o Fernando, nosso psicólogo, vai falar de uma forma psicológica, né? Para você trabalhar aí essa questão de dizer não sem parecer insensível, Fernando. Bom, Lucas, é super normal você sendo amigo, né? Você se sensibilizar com a demanda do teu outro amigo, né? Então você está sensibilizado, poxa, ele está precisando de dinheiro, mas você tem todo o direito de falar não. Agora, como que eu não vou machucar o meu amigo? Você tem que falar para o seu amigo, primeiro entender, né, a demanda dele, procurar acolher, mas falar, olha, infelizmente eu não vou poder te emprestar. E ser bem enfático, né? Lógico, falando num tom aceitável, como colega, como amigo mesmo, mas falar num tom amigável, num tom carinhoso, mas num tom inegociável. Você tem que deixar bem claro para ele que não é não. Porque senão o seu amigo vai achar que esse não pode ser um não negociável. Daí ele vai ficar insistindo. Então você tem que ser bem enfático e explicar as razões do não. E o não, como a gente já falou aqui, é um direito teu. Então, não tenha medo, fale não. Exatamente. Ou então vai e dá de uma vez, né, Ou o dá dinheiro. E aí, se depois ele te devolver, tudo bem. E se ele não te devolver, tudo bem. Mas não dê achando que ele vai te devolver, porque se ele não te devolver, vai te frustrar. E aí vai colocar em xeque essa amizade também. Gente do céu, vamos trabalhar, melhor a gente trabalhar, cada um ter seu dinheirinho, né? Mas, enfim, se acontecer, né, vamos ter empatia, porque já que é nosso amigo, a gente pode favorecer isso, esse favor aí, oferecer esse valor para o amigo, e aí deixa como está, e mais para frente, com certeza, ele vai te devolver se ele for seu amigo, né? E se ele não for, aí quem sabe não tem essa questão. Ô, gente, olha, só sei de uma coisa, é bem delicado essa fala, né, de amizade, e quando a gente coloca, faz as pontuações aqui, parece ser fácil,
né? Ah, faz isso, faz aquilo, mas olha, tem que ter aí uma maturidade, tem que ter o equilíbrio e tem que ter um autoconhecimento, né? Para você usar as palavras certas e para você se colocar também no lugar do outro, se é que esse outro é o seu amigo e você não quer magoá-lo. Então a gente tem que ter aí um equilíbrio para lidar com a amizade também. 8h58, a última pergunta, por favor. A gente já vai para as considerações finais. E nós estamos aqui com o Fernando, com a Vanessa, estamos falando das amizades, né? A amizade da fase adulta, gente. Essa questão aí de afeto, de limite, né? E maturidade. Afeto, limite e maturidade. A gente precisa ter o equilíbrio nesses 3 pontos. Tem mais, produção? Se tiver, pode colocar. Se não tiver, me avisa aqui, que a gente já vai, então, para as considerações finais. Opa, tem mais uma. A Larissa Prado, do Jardim Proença. Com a correria da vida adulta, parece que as amizades ficam em segundo plano. Como manter laços fortes mesmo com pouco tempo livre? A pergunta da Larissa, Vanessa. A presença, né? A presença do coração. A gente não precisa ter exclusividade de amigos e nem ser presente fisicamente, mas você tem que cuidar como você cuida de uma planta. É muito importante, sim, a gente se importar com as pessoas. Essa é a palavra correta, né? Quando você se importa com alguém, você quer ter notícia dela. Se você não se importa, você tanto faz, né? Tanto faz aquela pessoa que eu vi há 20 anos. Agora, se você gosta de alguém, é difícil a gente ficar sem ter notícias. E isso é importante que ela saiba. Então, a sua ligação é importante, a sua mensagem é importante, aquele momentinho que você tem livre, ligar para essa pessoa e falar assim, tô com saudade das nossas conversas, né? Tá corrido, mas tô aqui, te amo, beijo, é isso. Ah, que lindo, gente, é assim. E com essa mensagem da Vanessa, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Né? E como eu falei, a amizade na fase adulta é um encontro, né, entre maturidade, afetos e limites. Então, quando esses 3 elementos se equilibram, né, surge aí o vínculo que sustenta as nossas amizades. Eu quero agradecer o Fernando, né, que participou com a gente aqui, trouxe pontos bem interessantes para a gente rever no programa, que vai ficar no YouTube, já está lá disponível. Você pode repassar esse programa para o seu amigo, falar assim, olha, amigão, olha só, em 2 psicólogos falando sobre a nossa amizade, dá uma olhada aí, ver o que você acha, tá bom? Fernando, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. A gente sabe que é corrido e a gente tentou trazer o Fernando aqui, hein? Gente, mas foi uma luta e a gente conseguiu, então, gratidão, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a presença. Maravilha. Vanessa, obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua presença, pela entrega de conteúdo maravilhosa. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Muito bom. E você de casa, né? Não perca, daqui a pouquinho tem a Íria, a nossa jornalista de informação, inteligência artificial. Eu ia falar informação artificial. Ela traz informação de inteligência artificial. Então ela atualiza tudo, tá? Notícias aqui de Campinas, estado de São Paulo, Brasil, mundo. Ela vem chegando daqui a pouquinho com notícias atualizadas para você. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com o Gabriel Castro, trazendo informações do Legislativo e de toda a nossa Campinas. A programação da TV Câmara Campinas está excelente, feita com muito carinho e muita ética de todos os nossos profissionais, especialmente para você. Lembrando que ontem nós tivemos reunião ordinária, então hoje no Câmara Notícia você confere tudo o que aconteceu na reunião ordinária, os projetos que foram aprovados, que vão para a segunda votação. Então não perca, fique ligadinho na TV Câmara Campinas. A gente agradece mais uma vez aos nossos entrevistados e a pergunta que não quer calar. Pai de Gabriel Castro. A gente falou, vamos falar no final, né? Gente, o nosso psicólogo, o Fernando, ele é pai do Gabriel. E Gabriel Castro, foi um menino tranquilo, né? Como é que foi? Deu muito trabalho na infância? Eu falei assim, vamos perguntar, hein, Gabriel? Quebramos o protocolo aqui, ó. Tirei um sorrisão dele agora. Não, o Gabriel é um filho ímpar, um filho sensacional, um excelente pai, um excelente marido, é um filho que me dá orgulho, assim como também minha filha.
não tenho o que falar. Uma pessoa sensacional. Olha aí, gente, que legal, né, Gabriel? Homenagem do seu paizão aí pra você. Claro que a gente precisava quebrar esse protocolo e falar aqui, né, porque foi tão difícil trazer o Fernando, e aí o Gabriel falou, olha, eu acho que vai dar certo, e a gente fica muito feliz. Então, mais uma vez, obrigada a vocês dois. Vanessa, gratidão. Fernando, muito obrigada. E é isso, gente, beijo grande, uma ótima terça-feira pra você. Fique bem, amanhã nós temos Estúdio Câmara e vamos falar sobre um tema importantíssimo, sobre esperar o diagnóstico ou intervir precocemente. Quando o tempo é essencial no desenvolvimento infantil, né? Cada vez mais famílias enfrentam aí uma longa jornada em busca de um diagnóstico para os filhos que apresentam sinais no atraso do desenvolvimento, dificuldades de fala, comportamento ou aprendizado. Mas enquanto o nome do transtorno não vem, o tempo passa e isso pode ser decisivo para o futuro da criança. Então, quais sinais devem alertar os pais e educadores para buscar ajuda profissional? Tudo isso e muito mais amanhã no Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã. Agora sim, entregando, e você continue com a programação da TV Câmara Campinas. Beijo grande, fique bem e até amanhã. Tchau, tchau.